Olá Dev, estamos de volta aqui na nossa série de Nest. Já temos aqui a configuração necessária para manipular o MongoDB através do Mongoose. Podemos então configurar os métodos do service que serão responsáveis pela criação de usuários e autenticação, né? Aqui a gente tratou de tudo referente à autenticação. Falta agora aqui no módulo de usuários, se a gente for aqui, ó, em User Service, cadê os métodos, né? Não tem nada aqui ainda. Então aqui eu já vou começar fazendo o import do bcrypt. Vou fechar as outras abas, vou deixar só aqui o User Service. Já vou importar aqui tudo as bcrypt from bcrypt. Aqui no nosso serviço, a gente vai precisar criar um construtor para injetar as coisas que a gente vai precisar usar aqui. Então a primeira coisa é o módulo de usuários, que a gente também injetou aqui, ó, no Auth-Service. Da mesma forma, eu vou copiar aqui, ó, e a gente vai usá-lo aqui também. Só que eu também vou ter, que está aqui, ó, na estratégia, esse cara aqui, ó, Auth-Service. Também vou precisar dele aqui. Então vai ser o segundo atributo aqui. Ok. Então aqui eu já tenho as injeções de dependências aqui dentro do construtor. Vamos agora, depois do construtor, criar o nosso primeiro método, que é o signup, né? Para o usuário conseguir se registrar. Então, public async signup. E aí, o que a gente recebe nesse método é o que vem pelo DTO aqui, ó, do DTO signup. Então aqui eu vou chamar de signup DTO, que é do tipo signup DTO. O que a gente vai ter como retorno é uma promessa que vai conter um user. Então aqui nesse serviço eu vou criar uma constante user, que vai ser igual a new this.usersModel, passando para ele os dados que são recebidos da requisição do usuário, né? Que o DTO trata para a gente. Então é name, e-mail e password. E retorno o user.save, que é um método que o próprio Mongoose já traz para a gente. Então esse método, como a gente está usando aqui, ó, um model do Mongoose, assim como no TypeORM, né, com o Mongoose a gente também já tem uma série de métodos já prontos, né? Então aqui, ó, eu recebo os dados que o usuário enviou, né, para se registrar, passo para o model isso e depois salvo. No DTO a validação já está sendo feita, então só vai chegar aqui se passar pela validação, senão nem aqui chega, e é isso. O próximo método é o sign-in, né? Ou seja, se autenticar. Public async sign-in. Da mesma forma, a gente tem aqui o sign-in DTO, do tipo sign-in DTO. Isso aqui vai retornar uma promessa, e essa promessa vai retornar para a gente uma estrutura que a gente não tem aqui ainda. Eu não vou criar uma interface só para isso, né? E até uma forma de você ver que você pode usar diretamente aqui um objeto para informar o tipo de informação que vai ser retornada aqui. Eu vou até quebrar isso aqui, e aqui eu vou, o objeto aqui vai conter name, string, jwt token, que também é uma string. Isso aqui vai ser retornado quando o usuário se autenticar. Um e-mail, que também é uma string. Então isso aqui é o corpo da função. Nesse sign-in DTO, o que a gente recebe? E-mail e senha, é o que a gente tem aqui. A primeira coisa é verificar
se esse e-mail que foi informado existe realmente na nossa aplicação. Então eu vou aqui, ó, const user é igual a await this ponto find by email. Bom, find by email, isso não existe aqui, né? Pois é, isso é um método que a gente vai criar aqui, privado, para a gente usar aqui dentro desse método aqui. Então aqui embaixo eu crio aqui um método privado, assíncrono, find by email, e ele recebe por parâmetro um e-mail do tipo string, né? E vai retornar para a gente um usuário. Ele vai buscar um usuário no Mongoose com base no e-mail que a gente informar aqui. Então eu vou aqui, ó, criar uma constante user igual a await this ponto users model ponto find one, e aqui a gente passa o e-mail. Da mesma forma, eu verifico se não existe um user, eu retorno uma exceção. Pode ser not found exception, usuário não encontrado, né? Vou colocar aqui, ó, e-mail not found. E aqui é um return user. Além desse método, a gente também vai ter um outro método para verificação de senha, outro método privado. Eu já vou criar aqui logo também, aqui embaixo, para poder a gente já ganhar tempo aqui. Então é private async check password. Vai verificar se a senha informada é a senha do usuário que está armazenado no banco de dados, né? A gente está se autenticando, passou a senha certa realmente. Então a gente recebe aqui, primeiro parâmetro, uma senha que é string. Um segundo parâmetro, um user, que é do tipo user. Um model, né? Isso aqui retorna uma promessa, porque é um método assíncrono. Essa promessa vai conter um boolean, porque eu quero saber se a senha foi checada ou não, né? Se retornar false, é porque a senha não existe ou está errada, né? Const match vai ser igual a await bcrypt ponto compare. Então a gente vai usar aqui um método do próprio bcrypt para poder comparar. Esse compare aqui, ele recebe dois parâmetros aqui. Então esse primeiro parâmetro é a senha que está sendo informada aqui, ó. E nesse caso, essa senha ela não contém criptografia, porque ela está vindo da requisição do usuário, é o que o usuário digitou e enviou. Então o primeiro parâmetro é a senha sem o hash informada pelo usuário. O segundo parâmetro é a senha que está armazenada no banco de dados, trazida através desse user aqui, ó. Então aqui dentro ele tem uma senha. Essa senha que está armazenada, ela já possui um hash. Tem que ser o segundo parâmetro. Então aqui dentro tem o user.password. Então essa é a comparação que ele vai fazer de uma senha sem hash com uma senha com hash no segundo parâmetro. O método compare já trabalha dessa forma, ele já consegue fazer isso. E ele vai saber se essa senha sem hash equivale a essa aqui, que já tem o hash. Então esse match aqui, se não retornar nada, a gente retorna uma exceção. Da mesma forma aqui, ó. Vou copiar essa parte aqui, vai ser igual. A gente só muda aqui a variável, que aqui é match. E aqui, ao invés de e-mail, é password. Então aqui ele vai retornar o match, que é um booleano. Então esse método aqui é só para checar se a senha digitada corresponde à senha que já existe nesse usuário. Então voltando aqui para o nosso sign in, a gente parou ele para criar o find by email aqui, né? E aproveitamos e já criamos check password. Então aqui no sign in,
esse método a gente simplesmente passa o e-mail para ele. O e-mail está dentro aqui, ó, do parâmetro signInDTO. É ele que eu vou informar aqui, ó, signInDTO.email. Ele vai processar isso aqui, se retornar o user, ele vai estar aqui esse user. E aí, ó, eu já uso aqui o const match para fazer o check password, que a gente já criou também esse método, né? Await this.checkPassword, e aqui a gente passa primeiro a senha que está sendo enviada, está dentro do signInDTO.password, e segundo o usuário, que é esse cara que a gente achou aqui já. User. Agora, se não der match aqui, é porque as credenciais estão inválidas. Então eu vou pegar aqui, ó, isso aqui, e já vou passar aqui, ó. If not met, aí aqui é not found exception, só que o texto vai ser invalid credentials. Porém, se as credenciais estão certas e o usuário está fazendo login, o que a gente faz depois que a gente verificou que ele informou a senha e o e-mail certo, né? A gente cria o token. E aí a gente vai aqui criar um const jwt token igual a await this.authService. Lá dentro do authService a gente tem um método createAccessToken. Lembra dele? E aqui, o que a gente precisa passar para ele? Tá aqui, ó, o ID do usuário. Onde eu vou ter esse ID do usuário aqui? Tá aqui, ó, user, parâmetro, underline ID. User.underline ID. Esse underline ID é criado automaticamente pelo Mongoose, a gente não precisa se preocupar com ele. E aí o que eu tenho que retornar? Essa estrutura aqui, ó. Vou copiar isso aqui. E aqui a gente dá um return. Vou colocar aqui, onde eu vou ter o name, que vai ser user.name, jwt token, basta eu colocar uma vírgula, é ele próprio, e o e-mail que está em user.email. E aí pronto, quando o usuário se autenticar, isso aqui vai ser retornado. Eu vou criar aqui mais um método público, que é um método para a gente buscar a lista de todos os usuários que a gente tem na aplicação. Então eu vou criar aqui um public async, chamar de find all. Então eu não preciso passar parâmetro, eu quero pegar todos. Ele vai retornar uma promise, onde eu vou ter um user array, ou seja, eu vou ter uma lista de usuários, né? E aqui eu já retorno diretamente um this.usersModel.find. Aí o find ele já busca tudo. É um método que existe já no Mongoose e traz isso para a gente. Bom, para a gente conseguir agora usar isso, a gente criou os serviços, né, de usuários. Precisamos agora criar os métodos no controller, né, que é aqui que a gente tem as rotas, né? Então a gente tem a rota com o prefixo users. Mas para eu me autenticar, eu tenho que criar um método aqui no controller. Vou precisar desse serviço aqui, ó, dentro do controller. Eu vou usar esses métodos aqui a partir do controller, do user service. Né? Vou usar o sign-in, vou usar o sign-up, o find-all. Então, para isso, eu crio um construtor aqui para eu injetar aquele serviço aqui dentro. Que eu vou usar aqui um atributo privado, read-only. Vou chamar de users service, que vai ser o user service. Então já está injetado aqui. Agora a gente cria nosso primeiro método aqui, que é o signup. Para eu
criar um usuário, né, para o usuário se registrar, ele vai usar o método post do HTTP e eu quero criar aqui uma subrota chamada signup. Então a rota vai ser /users/signup. Isso aqui tem que ser importado. E eu vou dizer que o HTTP code aqui vai ser do tipo HTTP status.created, ou seja, usuário criado, né? E o método public async signup. O que a gente recebe no parâmetro aqui é o conteúdo enviado, que eu vou chamar aqui o decorator @board. O que a gente vai ter aqui é signupDTO, do tipo signupDTO, ou seja, são os dados enviados pelo usuário. O retorno desse método é uma promessa com um model de usuário. E o que a gente retorna nesse caso? Um this service, user service, né? Ponto signup, e a gente passa para ele o signupDTO. Pronto. Esse método HTTP post na rota /users/signup, faltou importar aqui, ó, o user. Ele vai simplesmente passar aqui, ó, para o service, para o método signup, e esse método é responsável por salvar no banco de dados o registro. Agora, o processo de sign-in, ou seja, autenticação, também é um método post. Então a gente vai aqui, ó, @post. A subrota vai ser sign-in, para se autenticar, né? O HTTP code vai ser ok, né? 200 ok. Então ao invés de create, ok. Public async sign-in. E aí, como parâmetro também é o que vem no corpo da requisição, então a gente usa o decorator @board. As informações enviadas pelo usuário vêm do signinDTO. Esse cara vai retornar uma promise que vai conter exatamente aquela estrutura que a gente criou lá, né? Então eu vou aqui quebrar aqui para facilitar. Vai ser um objeto. Esse objeto aqui, da mesma forma do método sign-in, vai retornar isso aqui. Poderia ter criado uma estrutura, mas oportunidade de melhoria para vocês aí refatorarem a aplicação e evoluírem. Aqui eu simplesmente retorno um this user service.signin e passo para ele o signinDTO. Bem simples, né? O controller fica bem simples, pouquíssimas responsabilidades, os serviços que são responsáveis de fato para implementar as regras de negócio, né? Então, a partir do momento que já temos a autenticação funcionando, a gente vai poder aqui fazer uso de mais um recurso aqui que são os guards. Mas aí, vamos ver aqui se realmente está tudo funcionando, né? Aqui, ó, a aplicação já restartou. Já está aqui, ó, mapeado as duas rotas, /users/signup, /users/signin. Para a gente poder validar isso, a gente vem aqui no Insomnia. Ok. Eu vou aqui, vou só alterar as rotas aqui mesmo, vou criar. Deixa eu minimizar aqui. Vamos criar aqui um folder chamado users. Criar a primeira requisição que vai ser signup, que é do tipo post. E o conteúdo vai ser do tipo JSON. Então a rota é http //localhost 3000 na rota /users/signup. Então para essa rota, se eu der um send aqui, ele vai dizer, ó, 400 bad request, porque ó, name tem que ser string, name não pode ser vazio,
E-mail tem que ser um e-mail, e-mail tem que ser uma string, não pode ser vazio, ou seja, o validator, o class validator funcionou para a gente aqui. Eu não posso mandar vazio. Então, o que a gente precisa mandar para criar um usuário? É o name. Eu vou criar aqui como Aloysio. E-mail. Vou criar aqui como a@a.com. E a senha. Faltou a vírgula ali em cima, né? A senha eu vou criar como 1234. É o mínimo que ele aceita, né? 4 caracteres. Então, aqui eu já tenho uma estrutura aceitável pelo class validator, pela validação. Vamos fazer o send. Nosso usuário foi criado com a senha já criptografada. Então veja, a gente fez bastante coisa aqui. Falta agora a gente ver se se a autenticação também está funcionando, né? Aqui é a criação do usuário. Então a criação sign-up funcionou. Então vamos aqui agora criar mais uma rota, mais uma request. Vai ser com o nome sign-in, também do tipo post, com conteúdo em JSON. Create. Então eu vou aqui desse sign-up copiar isso aqui. Só mudar aqui para sign-in. E também vou pegar aqui o corpo da requisição. Colocar aqui. Se a gente deixar o name aqui, vamos ver o que acontece. Ele autenticou, né? O usuário, está aqui o token. Então aqui, ó, o token está aqui. Nosso processo de autenticação também está funcionando. Esse token, quando a gente quer trabalhar com a verificação se o usuário está autenticado para acessar determinada rota, né, as chamadas rotas privadas, em que o usuário precisa estar autenticado, para isso a gente precisa pegar esse token e configurá-lo no header authorization de cada requisição que for feita para essas rotas privadas. Vamos usar como exemplo aqui, para finalizar aqui essa aula, find all. Se a gente considerar essa rota como uma rota privada, ou seja, para listar todos os usuários, o usuário que quer fazer isso deve estar autenticado, a gente pode aqui habilitar mais um recurso. Aqui no Nest, a gente implementa essa funcionalidade através do conceito de guards, né? Esse recurso de guards ele é muito usado também em projetos com Angular, com Laravel. É o mesmo conceito em que essas outras ferramentas utilizam. Então os guards eles têm uma única responsabilidade, que é determinar se uma solicitação será tratada ou não pelo manipulador de rotas. Isso ele vai tomar essa decisão com base em certas condições que a gente define para ele, né? Então no nosso caso aqui, quais são as condições aqui para ele definir se vai enviar a solicitação para o manipulador de rotas? É verificar se a autenticação possui um token JWT, né? E para a gente usar esse recurso, o que a gente faz? Eu já tenho aqui no serviço esse método findAll, né? Mas no controle aqui a gente não criou. A gente só criou sign in, sign up. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método do tipo get. Não vou passar nenhum parâmetro, então vai ser só barra users, não vai ter subrota. Vou passar aqui ó, um arroba http code, isso aqui, ó. Vou aproveitar. Também com status ok. E a gente cria aqui o método public async findAll. Ele não recebe nenhum parâmetro, vai retornar uma promessa. Essa promessa contém uma lista de usuários. Então é user array. E o que a gente vai executar aqui? A gente vai retornar o this user service.findAll. Então, esse método vai trazer para a gente a lista de usuários que a gente tem na aplicação. Então, se eu for aqui no signup, criar outro usuário, vou criar aqui agora b@b.com, Beltrano, pronto. E aí eu criei mais um usuário.
Agora eu vou criar aqui, ó, uma request com a listagem. List, get, é do tipo get, create. Vou pegar aqui a rota até o users. Vou colocar aqui na listagem e vou dar um send. E ele trouxe aqui pra gente, ó, os dois usuários que a gente tem. Mas essa rota não é uma rota privada? Cadê o cabeçalho aqui informando que isso aqui tem um token? Não tem, né? Para a gente exigir isso, a gente tem que usar o tal recurso de guards aqui. Então aqui no nest, a gente passa aqui um decorator chamado @useGuards. Tá aqui embaixo, ó. Ok, useGuards. Agora eu preciso dizer aqui, ó, qual o tipo de condição para que ele proteja, né, essa rota aqui que está sendo decorada, né? No nosso caso aqui, vai ser um auth_guard. Também já está nesse pacote do Passport, Nest.js Passport, né, de integração. Então isso já vem pronto para a gente. O que a gente precisa passar para esse auth_guard aqui é a estratégia que está sendo usada, né, aqui pelo Passport, que é JWT. Então ele já sabe que o que ele vai validar aqui, esse guard de autenticação, ele vai validar se essa requisição para consumir essa rota possui um token do tipo JWT. Se não tiver, ele não vai deixar você acessar. Beleza, então vamos aqui. Vou simplesmente fazer a requisição novamente aqui, ó. Tá aqui, ó, status code 400 bad request. Ou seja, agora a gente está com uma rota protegida. Se a gente comenta aqui, ó, command barra salvo, deixa o servidor reiniciar aqui, já foi. Eu dou um send e aí eu tenho os dados. Então a nossa rota agora está protegida por esse guard. Então toda e qualquer rota na sua aplicação que você quiser protegê-la para que só seja acessada por um usuário com um token válido, você pode usar esse recurso aqui. E agora, como é que eu faço para acessar isso aqui, já que eu já tenho um token, né? Eu consegui me autenticar aqui, tá aqui o token. Então a gente pega esse token, marca aqui, ó, tudo que está entre aspas aqui, né? Copia. E agora na requisição aqui, ó, que precisa do token, que é esse getList, a gente vem aqui em auth, que é de autenticação, e a gente insere aqui, ó, um bearer token, ó. Isso aqui não some, né? É dessa forma, tá? A verdade é, vou colar aqui o token. O que a gente está fazendo aqui é incluindo no cabeçalho da requisição um bearer token. Qual cabeçalho da requisição? O cabeçalho de autorização. Authorization. Vou dar um send aqui. E agora, como a gente incluiu aqui o token, ele deixou. Bom, chegamos ao fim dessa longa aula aí. Existem várias formas de vocês fazerem isso aqui no Nest e em qualquer outra ferramenta, né? Eu procurei fazer de uma forma bem prática, trazendo alguns conceitos novos, apesar de ter sido um pouco corrido. Mas para quem vem aí assistindo a série, acredito que não vai ter problema em acompanhar o que foi passado aqui e conseguir implementar aí nas suas aplicações futuras, beleza? Vamos em frente, que vem mais conteúdo de Nest pela frente aí.